Olá, eu sou Roberto Albertin e você está no Fragmentos Espíritas. O nosso tema de hoje é a porta estreita. Ele está lá no Evangelho, no capítulo 18, item 3, se não me engano. É uma observação de Mateus, né? Ele faz essa observação, que a porta estreita ela é muito difícil de ser passada e o caminho é muito estreito também, muito difícil, e pouca gente quer participar desse caminho, quer trilhar, né, esse caminho. Já a porta da perdição, ela é uma porta larga, o caminho é muito espaçoso e ele é muito frequentado. Vamos entender como é que funciona isso, tá? Isso é um tema conhecido por todas as instituições religiosas que a gente conhece, o catolicismo, o protestantismo, o espiritismo, a umbanda e tantas outras, e visto e conhecido pela humanidade através de outras linguagens também, como dentro do budismo, do maometismo, do islamismo. Todos eles têm seus caminhos estreitos e suas portas largas, né? Por quê? Porque ele pede uma renovação, uma transformação, uma reforma íntima. Por isso que é tão difícil você passar e você querer trilhar esse caminho, porque exige que você mude, né? Vamos entender como é que funciona. A gente vive dentro de um planeta onde a nossa psicosfera ainda está adoecida. Estamos num processo de transição, nós espíritas sabemos disso. Estamos num processo de transição de mundo de provas e expiações para mundo de regeneração. Isso requer esforços dos seus moradores para que tudo funcione. Então, cada família tem a sua forma de pensar, né? Dentro daquela rua, tem aquela rua que pensa de um jeito, tem um bairro que tem aquela forma de pensar, que tem a sua cidade que pensa de um jeito, o seu estado pensa de um jeito, o seu país pensa de um jeito, o seu planeta pensa de um jeito. O nome disso é psicosfera ou egrégora, cada um tem a sua. E você foi inserido dentro daquele ambiente. Você foi inserido naquela cultura, naquela forma de educação. Então, por isso que muitos seguem a porta larga, porque foram ensinados a seguir aquele caminho. É muito mais fácil você não precisar se esforçar para uma transformação real do que você viver dentro de um regime, de uma doutrina que exige de você uma transformação constante para que você se torne uma pessoa melhor. A não ser que a família, ou então, né, aquela sociedade em si, tenha aquela cultura de transformação íntima, que é muito difícil, muito raro de acontecer, mas que existe, tá? Então a gente tem que lembrar que quando a gente é inserido dentro de um ambiente, esse ambiente ele já tem a sua psicosfera. Por isso que umas pessoas estranham comportamentos de outras pessoas. Para uma família é muito comum os maus tratos, para outros já não é. O marido falar rispidamente com a esposa já é uma coisa muito estranha, para outros é uma coisa totalmente normal. O adultério para muitas famílias é uma coisa comum. Para outras é um absurdo, né? Então, assim, são todas formas de entender e de trabalhar o indivíduo que nela está inserido. Então, como a gente vive dentro de uma psicosfera, onde o caminho das portas largas, o caminho espaçoso, sabe, é muito mais vivenciado e aceito, é tolerado e incentivado, muitos vão por ali. Aqueles que aos poucos vão despertando a consciência é que começam a procurar o caminho mais estreito, mais pedregoso, mais espinhoso, para poder chegar na porta estreitinha, que é aquela que o Cristo recomenda que a gente vá. Quer dizer, ele precisa se lapidar, ele precisa se transformar, ele precisa ter o apoio daqueles que pensam da mesma forma, criando uma nova egrégora, uma nova forma de pensamento, para que ele mude a forma como ele enxerga o mundo e assim ele também modificar a sua paisagem mental, mudar a sua forma de falar, mudar as suas atitudes. É necessário que a gente faça isso. Mas essas coisas só acontecem no momento de maturidade do indivíduo. Isso só vai acontecer quando o indivíduo ele chegar a um despertar consciencial. E muitas pessoas passam a vida inteira no seu momento de infantilidade emocional sem perceber que esse momento chegou, né, que ele
está apto, está maduro para aquilo. Muitas vezes ele tem medo de passar por aquele processo, ele não quer passar por aquele processo, porque ele vai sair da zona de conforto, sabe? Ele não aceita por uma questão que ele foi formado dentro de uma instituição religiosa, ou de uma cultura familiar, ou de uma cultura de um povo, onde pensar de forma diferente é feio, é errado, machuca e envelhece. E não leva ao pai, é tudo mentira, sabe? Não incentiva a modificação e a transformação, a elevação, a evolução geral do ser humano, no seu campo emocional, profissional, físico, e assim se vai. Precisa se vencer, primeiro, antes de tudo, a gente precisa aprender para chegar nesse caminho mais estreito e chegar a essa porta mais estreita, primeiro vencer as nossas más tendências. Todos nós temos mais tendências. Todo mundo mente, todo mundo é hipócrita, todo mundo engana, todo mundo trai de uma forma ou de outra, todo mundo faz isso. Uma coisa é você se comprazer nisso, sentir prazer, você confabular dessa ideia e comungar dela. Outra coisa é você lutar contra isso, que é uma tendência que você tem. Um exemplo, tá? Então, vamos dizer que você tem o vício do álcool, do cigarro, da droga, seja lá do que for, e você tá, uma coisa é você querer vivenciar aquilo e achar que aquilo é a melhor coisa do mundo, e outra coisa é você, mesmo tendo consciência de que está errado, luta contra e às vezes não consegue sair da situação. Então você, primeiro, tentar mudar as suas formas de agir, eliminando as suas más tendências. E como é que a gente faz isso? Primeiro, tomando consciência delas, aceitar que tem essa dificuldade. E aceitar é muito difícil. Um exemplo muito típico é a pessoa que é alcoólatra porque ela não se vê como alcoólatra, ela acha que controla a bebida, quando a bebida controla ela e ela não tem forças. Ela não sabe dizer não àquele impulso. E muitas pessoas se vão por causa disso, porque não aceitam que foram controlados pela bebida, ou pela droga, ou pelo sexo, ou pelo dinheiro, ou pela... seja lá o que for, as suas tendências que cada um carrega, tá? Então, primeiro é saber que ela existe, segundo, aceitar, e terceiro, lutar contra. Não é deixar de fazer, é ocupar a cabeça com outras coisas que são mais produtivas. Aí você vai perdendo interesse por aquilo. Primeiro você tem que se afastar do ambiente que você está errado, que te leva ao erro. E te afastar das companhias que te levam ao erro. Imagine quando essas companhias estão no mundo espiritual, que você não consegue perceber a influência, que você ainda não consegue perceber. Quando eles chegam perto, quando eles pensam em você, reflete que existe uma simbiose, né? Imagine tudo isso. Por isso que a reforma íntima é uma coisa tão trabalhosa, por isso que o centro espírita trabalha tanto em cima das virtudes do ser humano, por isso que ele tenta combater as mazelas morais do indivíduo, e nem todo mundo está apto para isso, nem todo mundo quer fazer essa guerra contra si mesmo, buscando a paz íntima. É muito complicado você vencer orgulho, egoísmo. É muito complicado você admitir que você erra, que você não consegue perdoar. Aí o espiritismo vem, ou como qualquer outra religião, que te junta, né? Que te religa à divindade, que é aquela que tem religião que não te religa, né? Não poderia nem ser chamada de religião, mas são chamadas de religião. Mas aquela que te religa à divindade, aquela que te transforma ao ponto de tu estar em comunhão com a vontade dele. Aquela instituição, quando ela consegue fazer que tu desperte isso dentro de você, se faz uma necessidade urgente essa tua transformação. Enquanto tu não chegou nesse ponto, é porque tu ainda não entendeu. A dor ainda é suportável. Ela não te transforma, ela só te machuca e você é uma dor tolerável. É uma dor que você tem um certo costume, você já faz parte do teu ambiente comum, sabe? Tá dentro da tua zona de conforto essa dor. Ela não te incomoda tanto. Você sabe viver com ela. Mas quando você começa a ampliar o espaço consciencial, aí essas coisinhas já não combinam mais tanto com você. Você já não comunga mais das ideias, aquilo já não te apetece, aquilo já não te dá, como é que eu posso dizer, não te permite que você comungue e sinta prazer com aquilo. Tá? Então, primeiro, entender que ela existe, aceitar
e lutar contra. Fazemos enormes esforços sobre si. E o nome disso chama-se resignação. E nem todo mundo é resignado. Aceitar as situações, aceitar as privações, aceitar as suas mazelas, as suas misérias morais, as misérias dos seres humanos é muito difícil. Muito difícil. Mas é possível e necessário. Mas para isso precisamos de maturidade, precisamos desse despertar consciencial. E a gente encontra isso andando em ambientes diferenciados. Você continua frequentando os mesmos ambientes. O cara que é alcoólatra continua frequentando o bar, querendo parar de beber, onde está todo mundo lá bebendo, incentivando que você beba, onde o ambiente em si é cheio de bebida, fica muito mais difícil do que a pessoa que quer parar de beber e se afasta desse ambiente, vai viver num outro local, vai começar a frequentar outro local onde pessoas não bebem, que fica muito mais fácil ele controlar aquilo, porque existe uma força, uma egrégora, uma forma de pensamento, né, que vai te dizer que aquela psicosfera agora te mostra uma outra rotina de pensamentos, palavras e atos que mudam o indivíduo. Tá? Então, precisamos estar fazendo hoje a transição planetária dentro de cada um de nós. Nós sabemos que estamos nesse processo, nós espíritas entendemos isso, que estamos no momento de transição planetária de mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração. O bem ainda é tímido, mas ele ainda, graças a Deus, existe dentro da gente e está tomando força aos poucos. Estão reencarnando milhões de pessoas que já com um nível espiritual um pouco mais elevado, para que essa transição seja sentida e seja vivenciada por aqueles que aqui herdarão a terra. Lembrou a passagem de Cristo? Aquele que honrar pai e mãe herdarão a terra. Muitos serão desviados para Quiron e para outros planetas na mesma situação vibracional que é o de provas e expiações, e aqueles que ficarem aqui por merecimento conseguirão ver um mundo um pouco melhor. Esperamos nós que dentro da nossa reforma ímpar, da nossa luta, a gente consiga estar selecionados entre essas pessoas. Vamos nos esforçar para isso, né? Então hoje a gente faz essa transição planetária onde o bem ainda é tímido e predominará. Observação. Existe uma ideia de que nas outras instituições religiosas que não são reencarnacionistas, que tudo acontece na vida do indivíduo a partir do momento em que ele nasce. Quando ele nasce, o espírito também ali nasce, habita. Aí, como explicar as dificuldades financeiras? Uns nascerem brancos, outros pretos, uns saudáveis, outros doentes, outros ricos, outros pobres, outros num continente, outros em outros. Por que tanta dor, tanta família desunida, tanta família com problemas? Porque a unicidade das existências não explica isso. Aí vão botar a culpa em Adão e Eva, vão botar, sabe? Mas não faz sentido, porque o próprio Cristo disse que é cada um segundo suas obras. Então o que foi com a criança que nasceu com água no cérebro, ou nasceu acerebrada, né, fez para merecer aquela situação? Se cada um é segundo suas obras. Não faz sentido. Eu já ouvi de pessoas de outras instituições religiosas que aquela criança está fazendo os pais pagarem por algum pecado que eles cometeram. Mas o que a criança tem a ver com isso para pagar os pais? Por que os pais não pagam? Você entende? Assim, não tem coerência, não tem um sentido. Não explica. Não justifica. Para muitos fazem sentido e respeitamos a ótica deles, né? O nível consciencial de cada um respeitamos. Mas para nós espíritas isso não tem explicação. Isso só funciona quando a gente consegue entender a pluralidade das existências. Quando você começa a perceber que antes dessa vida que você teve, que você tem agora, você teve outras onde você plantou determinadas situações, em que nessa você está resgatando, porque na outra não deu tempo, ou você não estava maduro para entender, se passasse pela dificuldade, entre N razões. A reencarnação é a prova real do amor e da justiça divina, porque cada um segundo suas obras, e cada um colhe aquilo que planta. É a lei de causa e efeito, é a lei mais perfeita que nós conhecemos dentro das leis divinas. A gente tem que entender que tudo aquilo que nós fazemos surte efeito na vida de outros e principalmente na nossa.
Então, se tu está insatisfeito com a vida que tu tem hoje, tu tem que modificar a tua forma de pensar, falar e agir hoje, para que amanhã tu tenha uma condição de vida um pouco melhor. Não adianta tu tá plantando a mesma coisa durante tantos anos e querer respostas diferentes. Não. Einstein já dizia isso, é loucura você agir da mesma forma e esperar resultados diferentes. É loucura. Para você ter resultados diferentes, você tem que pensar e fazer coisas diferentes. Aí você vai colher situações diferentes. E se hoje a vida está sendo insatisfatória para você, se hoje ela te machuca, é porque você fez isso a alguém lá atrás. E essa forma, essa conduta que você teve equivocada lá atrás, hoje repercute, você sente na pele e você vê o quanto é difícil. É por isso que a gente tem que modificar a nossa vida hoje, para que a gente possa ter uma vida melhor um pouco mais adiante. Isso é transformação, reforma íntima. Eu não estou dizendo que você tem que virar santo da noite para o dia, porque isso é impossível. Uma reencarnação só não dá para você modificar. De uma forma que você resgata todos os seus débitos. Não tem como. Você precisa reencarnar várias vezes. E cada reencarnação, que pra gente é um tempo absurdo, 70, 80 anos, é para aprender um negocinho, às vezes, desse tamanho só. Aprender a perdoar, aprender a tolerar, aprender a amar, aprender a se respeitar, aprender a respeitar o outro, aprender a viver em comunidade, vê. A gente pensa que a gente vai carregar um mundo onde você vai ter que ser perfeito em tudo. Não. Às vezes o teu processo reencarnatório é só para um objetivo bem pequenininho e que tu precisa de às vezes duas, três, várias existências para aprender aquilo. Por isso que Chico diz, né? A todos eu dou o direito de serem como quiserem, mas a mim como eu devo ser. Quer dizer, eu permito que cada um no seu tempo carregue os seus fardos e haja da forma que ache correta, mas eu tenho que fazer aquilo que minha consciência manda. E a minha consciência foi desperta pelo Espiritismo. Eu devo a minha vida ao Espiritismo. Eu devo a minha vida à conduta espírita. Eu tento, claro que nem sempre eu fui espírita, nem sempre eu consegui agir com plenitude dentro do Espiritismo, nem sempre eu consegui seguir a trilha correta dentro do espírito, porque eu sou um ser humano, eu tenho meus momentos de falhas. Teve um momento que eu estava mais afastado, teve um momento que eu estava mais presente, mas no contexto geral, se não fosse o espiritismo, eu já tinha falido há muito tempo. O espiritismo salvou, e eu digo isso e reafirmo, salva até hoje a minha vida. Eu tenho muita gratidão ao espiritismo, ao senhor Kardec, a Chico Xavier, Emmanuel, André Luiz, Bezerra de Menezes, Joana de Ângeles, Divaldo. Nossa, o quanto eu devo a essas pessoas. Porque foram através da mediunidade deles, do trabalho deles, das orientações desses espíritos de escola, que modificaram não só a minha vida, mas a vida de tantas outras pessoas, mesmo que elas não sejam espíritas. Mas gostam dos romances, gostam das frases, gostam das mensagens, gostam das palestras e se transformam, aos pouquinhos, em pessoas melhores. Tem uma frase que eu escutei quando eu era mais novo, eu não lembro quem foi que falou isso. Mas não tem aquele que toque o evangelho e não tenha sido tocado de volta. Alguma coisa o evangelho transformou ele numa pessoa melhor. E eu acredito piamente nisso. Hoje eu procuro a porta estreita. Eu tento, não estou dizendo que eu consigo, estou dizendo que eu tento, eu luto para ser uma pessoa melhor, para ser uma pessoa mais paciente, mais tolerante, mais amorosa, mais fiel aos meus princípios e ideais dentro da doutrina, a ser um pai melhor, a ser um esposo melhor. Eu sou solteiro hoje, não sou casado, mas caso aconteça de um novo relacionamento, ser um marido melhor, a ser um filho melhor, um irmão melhor. Eu tropecei minha vida inteira, como todo mundo fez isso. Mas eu tento me corrigir. Dentro da minha alimentação, dentro das minhas forças, eu estou na luta. Estou tentando, frequentando a casa. Frequento uma casa maravilhosa. Hoje o Gema Fim, que é o grupo espírita Manuel Filomeno de Miranda, aqui em Jaboatão. E assim, é uma casa que me acolheu como um filho. Literalmente, me vejo ali dentro como um filho onde eu estou envolto de irmãos, sabe? Assim, eu devo muito a essa casa.
como devo a outras casas, o Paz Luz e Harmonia, o Paulo de Tarso, o Gabaliel, por onde eu passei, aprendi muito com essas entidades. Né? O GEAF, nossa, aprendi muito com o GEAF, que é o Grupo Espírita Amigos Fraternos, lá de Moreno. Mas o que eu quero dizer é que a gente, quando entra dentro de uma egrégora, que a gente sente essa aproximação da divindade junto a gente, através daqueles que frequentam a casa, gerando uma egrégora mais forte, uma força-pensamento, sabe, uma psicosfera. Isso nos fortalece demais. Muito, 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 muito. Só a pluralidade das existências pode explicar a simpatia daqueles que frequentam essas instituições. E essas pessoas se dão tão bem, ou muitas vezes aprendem a se tolerar. Só a pluralidade das existências, porque a unicidade não explica, não tem como. Não tem como você de uma hora para outra olhar para uma pessoa e ter antipatia. Por quê? De uma hora para outra você sentir uma afinidade gigantesca, você conhece aquela pessoa, passou com ela por uma hora e você parece que você conhece ela a vida inteira. De onde vem isso? Se não for da reencarnação. Não tem nada que explique. Por que é que você gosta ou não gosta de uma pessoa sem conhecê-la, sem nunca ter visto. Meu santo não bateu, meu santo bateu e a gente, colou. Nada explica a não ser as reencarnações. A reencarnação é a prova da justiça e do amor divino. A unicidade da existência não explica as dores do mundo. Nem nunca vai explicar. Porque ela não tem uma base científica, filosófica, que mastigue esse assunto ao ponto de ser digerido e entendido, absorvido pelo organismo espiritual, que diga, não, agora eu entendi, estou satisfeito com a resposta. Não tem. A pluralidade das existências explica, sim, desta forma. Da forma que você se nutre com a informação e que você se transforma junto com ela. Ela te melhora, ela te religa com a divindade. Vê como isso é profundo, né? Você compreender o processo reencarnatório, a pluralidade das existências e dos mundos, né? Lembra a frase do Cristo, né? Há muitas moradas na casa do Pai. E o indivíduo pensa que tem várias interpretações sobre essa frase. Tem vários planetas que são habitados, tem várias camadas espirituais, cada uma habitada, que são as nossas realidades paralelas. Outras é o mundo espiritual e o mundo físico. Existem N formas de você interpretar essa frase. Mas só quando você entende o processo reencarnatório é que essa frase faz sentido em todas elas de uma única vez. Você consegue entender todas as óticas só porque você consegue entender a reencarnação. Consegue entender e acreditar, aceitar ela. Isso não é imposto, isso faz parte do ser humano. Ou você nasce acreditando ou não nasce acreditando. Você pode até despertar durante o caminho, não acreditava, mas depois de tantas evidências as coisas começam a fazer sentido, você vai ter uma dilatação da consciência ao ponto de virar uma verdade para você. E isso é maravilhoso. Nem todo mundo tem essa concepção, nem todo mundo tem essa capacidade, mas aqueles que já estão maturados, aqueles que já entraram em estado de maturação emocional e espiritual, conseguem ver sentido no processo reencarnatório e conseguem entender a justiça de Deus e do amor dele nesse processo. Porque ele vai te dar quantas existências forem necessárias até tu chegar à felicidade. Sabe por quê? Porque tu estás condenado a ser feliz pelo resto da tua existência. E olha que tu é infinito. Tu é eterno. Imagine, tu teve começo, mas tu nunca vai ter fim. E tu está condenado a estar no estágio angelical. Tu está condenado a ser feliz. Veja como Deus é bom. As dores quem cria somos nós. As dores quem cria são as nossas atitudes, que a gente muitas vezes não aceita no momento da colheita e sofre com isso. Mas a dor que transforma, lá na frente você começa a agradecer por ter passado por ela, porque foi ela que te modificou. Ela te tirou da zona de conforto, te tirou da ignorância, ela te colocou num lugar melhor. Deus é muito bom. Deus é muito bom. Né?
quando você começa a entender a pluralidade das existências, que são os processos reencarnatórios, você vai começando a reafirmar, a iluminar e a explicar o teu próprio processo de fé raciocinada. Porque se tu não entende por que é que tu tem que acreditar, como muitas instituições religiosas empurram goela abaixo, você tem que acreditar, e o indivíduo acredita, mesmo sem entender, mesmo sem aceitar, porque faz parte do processo religioso em que ele se encontra, o nível consciencial que ele se encontra, né? E ele muitas vezes se revolta contra aquilo e se afasta de forma definitiva, porque ele não consegue digerir. É demais para ele. Já quando você consegue entender esse processo, e a fé raciocinada, quer dizer, a fé que ela é entendida, porque a razão ela acompanha a fé. Ela tem que acompanhar a fé. Você tem que entender por que tem que acreditar. Você tem que entender o processo, para que ela surta efeito maior em você. Quando tu consegue chegar a esse ponto, o presente e o futuro, ele se solidariza, sabe, com o passado. O passado e o futuro vai se solidarizar com o presente. O passado e o presente se solidifica e se solidariza com o futuro. Quer dizer, tudo começa a fazer parte de uma única conexão, uma engrenagem, e você começa a entender tudo. O indivíduo nasceu assim porque ele precisa passar por esse processo, porque ele plantou aquilo lá atrás. E na próxima, se ele for resignado e ele fizer essa transformação moral, ele vai chegar em determinado ponto. Tudo começa a fazer sentido porque você começa a entender a cadeia. Você começa a entender a sequência. Você começa a entender as regras do comportamento que te mostram como funcionam as leis divinas. É maravilhoso isso, né? É uma dilatação consciencial que vai se acelerando e se ampliando ao mesmo tempo, cada vez mais rápido, cada vez com mais eficiência, cada vez com mais entendimento, te tornando cada vez mais humilde, te tornando cada vez um ser humano melhor, te tornando uma pessoa mais evoluída, mais amorosa, mais paciente, porque agora tu consegue, a tua dilatação consciencial te mostra que o indivíduo ele não erra porque ele é ruim, ele erra porque ele é ignorante. Como você um dia foi ignorante e que você se reconhece na ignorância do outro, você faz, poxa, eu estava naquele estágio, eu entendo porque ele age desse jeito. E você não sofre nem faz ele sofrer, você simplesmente entende e perdoa. Veja como o processo de entender a fé modifica tudo. E isso é procurar a porta estreita. Só entendendo a reencarnação entenderemos toda a profundidade, verdade e sabedoria das máximas do Cristo. Só entendendo a reencarnação a gente entenderá tudo isso. A profundidade daquilo que o Cristo falou, as verdades que o Cristo falou e a sabedoria das suas máximas. Por isso que ele dizia antes de fazer a pregação, ou quando ele queria destacar alguma coisa dentro do seu conceito filosófico, ele dizia para aqueles que têm ouvidos de ouvir e olhos de ver. Ele estava dizendo, só aqueles que têm um determinado nível de conhecimento, só aqueles que têm uma certa maturidade, aqueles que têm uma certa dilatação consciencial, é que vai compreender a parábola. O restante é passar despercebido. Então que nós nos esforcemos, que nós procuremos buscar dentro de nós o entendimento das leis de Deus, nos transformando em seres humanos melhores, buscando a porta estreita que está dentro de cada um de nós, para encontrar o Cristo que está dentro de nós, para que esse Cristo que está com a gente, que está aqui, se encontre com aquele Cristo que está lá. Porque cada um de nós somos Cristos, ainda em estados embrionários, ainda aprendendo a amar, ainda aprendendo a controlar as emoções, e assim se vai. Mas um dia seremos Cristos na sua plenitude. E que a paz do Filho e o amor do Pai nos envolva hoje, agora e sempre.